Um dia, meu marido chegou em casa e disse: Português é muito confusão. E isso aconteceu mesmo anos depois de ele ter começado a aprender português. Aprender português como um estrangeiro não é uma tarefa fácil, mas é possível. Porque tudo palavras no português tem muito diferente opção. Apesar de todas essas frases engraçadinhas e erros comuns, ele sabe sim falar português e consegue até manter uma conversa. Então, no vídeo de hoje, eu vou te contar como que foi esse processo de ensinar português para um estrangeiro, nesse caso o meu marido gringo, mas pode ser qualquer estrangeiro aí que você possa pensar, um amigo, uma amiga, namorado, namorada, esposa, esposa, enfim. Porque não é uma tarefa fácil. Sim, erros vão acontecer até mesmo depois da pessoa saber falar português, mas eu tô aqui para te dar as dicas que mais ajudaram a gente nesse processo. Para quem não me conhece, muito prazer, eu me chamo Fernanda Fernandes, imigrante aqui no Canadá, casada com um canadense que sim, sabe falar português. E seja muito bem-vindo ao Fernanda na Gringa, o seu canal de entretenimento sobre vida fora do seu país natal, seja Brasil, Portugal, Angola, enfim, qualquer país que fale português aí. Então já vai se inscrevendo aqui para não perder nenhum vídeo, já deixa o seu like e bora pras dicas. Mas espera, antes da gente ir pras dicas, só um disclaimer aqui, tá? Eu sei que não tá um cenário legal, a iluminação tá péssima, eu sei disso, gente. É porque eu estou viajando agora em Toronto, não estou em casa, não tô com meu estúdio de gravação, tudo que eu tenho é meu microfone e minha câmera, então assim, infelizmente os próximos vídeos vão ser assim, né, improvisados, mas já a gente volta ao normal, tá? Não deixa de se inscrever não, que eu prometo, vai melhorar. Inclusive me ajuda a bater a meta de 10 mil inscritos, hein? Mas bora então direto pro assunto, né? Começando do começo, como foi essa jornada dele querer aprender português? Johnny é um gringo canadense, inclusive ele está, né, aparecendo pouco aqui hoje porque ele tá bem doente, eu também tô doente, mas é isso, né? O canal não pode parar, então vai doente mesmo. E quando eu conheci ele, ele não sabia absolutamente nada de português. Inclusive eu perguntei pra ele: Johnny, você sabe alguma palavra em português? E ele respondeu isso aqui. Fora! E você deve estar se perguntando, que palavra é essa? Eu também me perguntei a mesma coisa e ele falou: ah, é aquela palavra assim, P-O-R-R-A. Ou seja, Como ele só viu essa palavra em chats da internet, porque jogava um jogo que muitos brasileiros jogavam aparentemente, ele pensava que P-O-R-R-A era pora. Então essa é a primeira palavra que Johnny, meu marido, aprendeu em português. E um detalhe, eu tenho 99,9% de certeza que se você perguntar para um estrangeiro se ele conhece alguma palavra em português, vai ser um palavrão. Assim, sem sombra de dúvida. No início do nosso namoro, não tinha tanta aquela necessidade dele aprender português, porque, pô, um relacionamento novo e tal. Só que ele foi pro Brasil, né, me visitar depois de, assim, 1 ano e meio a gente namorando à distância. E aí ele decidiu, poxa, vou começar a fazer Duolingo, né, vou começar aí a entender um pouco mais português. E foi aí que ele tomou a decisão de fato de, quer saber? Eu vou estudar português. Tô com essa menina brasileira aqui, quem sabe um dia eu vou casar com ela, preciso me comunicar com a família dela, então quero sim aprender português. Esse desejo veio dele. E essa é a primeira dica que eu tenho pra você. Se você quer muito que alguém que você conhece, um estrangeiro aí, um gringo, fale português, não adianta você forçar essa ideia nessa pessoa, tá? A pessoa tem que querer, porque, gente, aprender uma língua nova, principalmente como adulto, é muito difícil. Principalmente se essa pessoa não fala uma língua que é parecida com português no sentido de palavras do gênero feminino e masculino, sabe? Esse tipo de coisa, porque, gente, português tem muito disso, e na língua inglesa, por exemplo, isso não existe. Mas já em línguas como o espanhol, o francês, existe. Então, aí vai depender muito de que língua esse seu gringo fala pra ver qual vai ser o nível de dificuldade dele aprender o português. Então, resumo da ópera é que sim, essa pessoa precisa muito querer aprender, porque é difícil. E assim, quando ele decidiu de fato começar a aprender, eu não sabia que ia ser tão difícil assim, porque, poxa, português é a língua que eu fui alfabetizada, então pra mim é muito fácil. Por mais que eu tenha, assim, ainda dificuldade de escrever palavras corretamente, eu cometo muitos erros de gramática, assim como eu tenho certeza que a grande maioria dos brasileiros, porque, pô, a gramática do português é difícil. Falar português pra mim é tão fácil que eu não imaginava que seria tão difícil. Mas, gente, a pronúncia do português, ela é muito difícil. Existem sons na língua portuguesa que não existem na língua inglesa, tipo
né, o acento do tio, com avião. Gente, não existe esse som anasalado. Não existe. Então, assim, deixa as coisas ainda mais difíceis, somando com o negócio do palavras femininas e masculinas. E antes da gente seguir para as próximas dicas, eu vou te falar uma curiosidade muito interessante que eu aprendi nesse processo aí de ensinar português pro meu marido. Que é que você sabia que se você só olhar pro som do português, sem prestar atenção na palavra, na gramática, no sentido daquela frase, o som lembra muito o som do russo, principalmente o português de Portugal. Muito interessante isso, né? E eu falo isso porque o meu marido, ele sabe falar russo também, então a gente notou isso, que o som parece muito com o russo, a gente ficou meio chocado, assim, eu nunca tinha parado pra pensar nisso, mas é real, gente, é real. Se você ignorar as palavras, você consegue escutar russo. Uma doideira. Mas agora vamos para as dicas práticas que a gente usou para ele aprender o português. Primeiramente, sim, o Duolingo. Por mais que seja uma coisa muito simples e tal, o Duolingo vai ser uma espécie de iniciação à língua portuguesa, porque ele vai começar a ensinar palavras que são mais simples, tipo obrigado, olá, tudo bem, coisas muito simples que, beleza, não vão te fazer fluente. Assim, é impossível você ficar fluente com o Duolingo, sinto muito. É impossível, mas é algo que vai ajudar você a começar a construir seu vocabulário. Então, ele já, assim, começou logo no Duolingo, inclusive ele tem um streak aí absurdo de muitos e muitos dias. 884 dias de Duolingo, sem parar. Então, assim, foi uma ótima estratégia que a gente usou pra ser a iniciação ao português. Então, uma dica muito fácil aí, só instalar o aplicativo, é de graça e começar a praticar. E a próxima dica é fazer aulas de conversação. Não precisa ser aula de gramática, não precisa. É só você encontrar um professor que tenha paciência para conversar com um gringo e a ensinar a falar, não é escrever. Se começar pela gramática, não vai dar certo, a pessoa vai desistir. Então, assim, a gente tem que desconstruir o pensamento que a gente tem de aprender uma língua nova, que é, vamos pro livro didático, né? Gente, isso não funciona na grande maioria das vezes quando a gente já é adulto, porque aprender pela gramática ali não vai dar certo, vai ser um processo muito tediante, não vai ser legal, não vai ser divertido e a pessoa pode desistir muito facilmente. Então, começar com uma conversação é ótimo. Eu falei de um professor, mas pode ser você mesma, sabe? Tipo, você, o amigo do gringo ou da gringa, faça esse papel de conversar, de ensinar as palavras ao pouquinho. Tipo, vamos fazer uma aula de só introdução. Oi, meu nome é fulano, eu tenho X anos. Coisas muito, muito básicas e vai evoluindo com o passar do tempo. A conversação é o que realmente vai ajudar ao seu amiguinho ou amiguinha gringo, ou gringa, gringo, gringa, enfim. Tá vendo português, negócio de macho e fêmea? De feminino e masculino, gente? É um saco isso, enfim. Então, conversar com a pessoa vai ajudar muito a crescer mais esse vocabulário. O importante agora é isso. Nesse início, é focar no vocabulário. Dica número 3 é pra desencanar de falar palavras erradas. O português é uma língua muito complexa. E como eu falei pra vocês, eu só entrei assim nessa realização quando de fato Johnny tava nesse processo de aprender o português. Porque, gente, é muito complexo. Muito complexo. Então, tem que desencanar, sabe? Vai falar coisa errada sim. Tá tudo bem. Desencana. Johnny, até hoje, ele não consegue falar que tá confuso. Ele fala que tá confusão. E eu vou reclamar? Não vou. Ele tá errado? Tá. Mas agora não é o momento de eu corrigir, sabe? Ele tá indo tão bem. Quando ele melhorar ainda mais, aí a gente chega na fase de vamos consertar os erros. Mas nesse momento o importante é ele conseguir falar, destravar essa fala e ouvir também, sabe? Então é desencanar total. Pô, não vai falar avião certo, vai ser avial. E tá tudo bem, tá tudo bem. Pra o gringo desencanar aí de pronunciar corretamente, isso já vai ajudar muito a ele, quer saber? Vou falar errado mesmo, mas vou falar. O que importa é falar, tá? É começar a destravar essa fala, porque pra você ficar fluente em uma língua e ter um nível de conversação bom, você precisa falar, não tem jeito. Então, fala errado mesmo, tá tudo bem. Então, ajude aí o seu amigo gringo a entender isso, tá bom? E caso você seja o gringo e está vendo esse vídeo com legendas, não sei, desencane de falar certo.
tá tudo bem. A gente vai te entender, sabe? O interessante mesmo, assim, de gringo tentando aprender o português é que a gente é muito de boa, né? A gente é muito de boa. Pô, comete erro mesmo, tá tudo bem. O que importa é a gente entender. A gente tá entendendo, tá ótimo, sabe? Diferente de outras nacionalidades que a gente fala uma coisinha errada e a pessoa já fica considerando uma ofensa. Sim, França, isso é uma indireta pra você, tá bom? Nunca vi um país que você não pode falar bonjour, que ele já fica puto com você que você falou errado bonjour, que não pronunciou certo o. Vai te lascar, pô. Vou falar errado sim. E é isso. O que importa é você me entender. Próxima dica, número 4. Faça uma playlist das suas músicas favoritas em português e mande para o seu amigo, amiga, enfim, pessoa gringa. Manda pra ele. Ou ela. Odeio português, meu Deus do céu. Isso vai ajudar com que ele, de novo, cresça o vocabulário. Isso é o mais importante, gente. É realmente você destravar esse vocabulário e tá crescendo. Então, assim, músicas de artistas que você gosta ou do estilo musical que essa pessoa gosta, tipo, Johnny adora rock. Então, eu boto música de rock pra ele. Em português, claro. Rock pra mim é tipo a NX0. Tô brincando, mas, enfim, na playlist tem sim, de fato, NX0 entre razões e emoções. Enfim, vai colocando aí as músicas que você gosta, da playlist que eu tenho pra Johnny. Eu vou, inclusive, ver se eu consigo botar o link aqui da playlist pra você, ó. Já vou te ajudar nisso, botar a playlist que eu mandei pra Johnny com as minhas músicas brasileiras favoritas pra crescer aí esse vocabulário da sua pessoa gringa. Próxima dica, número 5, é uma das que mais funcionou de fato, que é assistir conteúdo em português. E quando eu falo conteúdo, eu tô falando de não só filme, que sim, realmente a gente tem, graças a Deus, muitos filmes maravilhosos, né, no Brasil. Pô, a gente concorreu ao Oscar esse ano. Então, assim, temos filmes muito bacanas, então mostra filme em português, mas também séries, novelas, youtubers. Gente, assim, eu assisto Matando Matheus a Grito sempre com o Johnny, é ótimo, sabe? Então, ó, pega aí um youtuber que você gosta, mostra pro seu coleguinha gringo, sua pessoa gringa, mas a dica de ouro que eu vou dar pra você é a seguinte: pegue programas de TV americanos, gringos, enfim, que a sua pessoa gringa já conhece e reassista essa série dublada. Vou te dar um exemplo. Johnny, quando tava crescendo, ele viu uma série chamada Everybody Loves Raymond, que em português, essa série é Todo Mundo Adora o Raymond. É uma série que foi sim traduzida, existe a tradução em português, a dublagem no caso, e agora Johnny tá reassistindo essa série que ele já conhece, dublado em português. E você pode fazer isso também com filme, pô, Procurando Nemo, filmes infantis mesmo, que tem aquela linguagem mais simples, vai ajudar demais a sua pessoa gringa aí a reassistir um conteúdo que ela já conhece em português. Coloca a legenda em inglês no começo, quando ele for evoluindo mais, troca a legenda em inglês pra português, e vai seguindo até você tirar totalmente a legenda e você assistir aí o conteúdo sem nenhuma legenda, só no ouvido. Confia em mim, essa dica é muito boa. Inclusive a gente tá assistindo agora Kenan e Kel. A gente assistiu em inglês primeiro e eu fiquei, tem alguma coisa muito errada. Quando a gente assistiu português eu fiquei, agora tá certo. Em português é muito melhor. Então, né, de quebra você ainda vai se divertir com essa dica, tá bom? Próxima dica é a seguinte: quando a sua pessoa gringa aí já estiver mais familiarizada com o português, vamos fazer um desafio? Um dia de imersão em português forçada? Sim. Ele já quer aprender português, ele tá aqui por livre e espontânea vontade, mas vamos dar uma forcinha? E essa forcinha é o seguinte: só fale português com essa pessoa. Por mais que ela tente mudar pra inglês, não mude. Inglês ou a língua natal dessa pessoa, não mude. Fale apenas português forçadamente, tá? Se ele falar na língua dele, não entendi não. Funciona, tá? Pelo menos um dia, ou até, vamos pra um restaurante. E no restaurante só fala português. E assim vai. Você vai selecionando aí uns dias durante a semana e faz essa imersão forçada, já ajuda demais. Bom, essas foram as dicas que ajudaram muito o meu marido a falar português. E se você ainda não tá acreditando que ele fala português, sim, ele fala. Se você não tá acreditando é porque você é novo aqui no canal. Então eu vou deixar no final desse vídeo uma playlist de vídeos de Johnny reagindo a coisas do Brasil, pra que você veja que sim, ele sabe falar português. Você vai ver que ele sim comete erros, tá tudo bem, fica até engraçado.
mas ele sabe sim falar, ele entende, o que pra mim agora virou um problema. Eu tô num dilema, sabe, gente? Eu tô muito feliz que ele sabe falar português agora, porque, pô, 6 anos de relacionamento, a gente tá casado, realmente ele tem que falar português, mas eu não posso mais fofocar dele. Não posso mais falar dele na frente da minha família. E aí? Fica como, sabe? Acabou isso, acabou. Eu fazia muito isso, falava dele na frente dele. E ele não sabia, agora ele sabe. Então, assim, é um problema, virou um problema na minha vida. Então, pense bem, tá? Repensando esse vídeo, pense bem antes de ensinar português para o seu marido, namorado, esposa, namorada, pessoa gringa, tá? Repensa. Mas você, de fato, decidir, tá, vou ensinar. Siga todas essas dicas e eu tenho certeza que em alguns anos, vai ser um processo longo, já adianto isso pra você, ele ou ela, né, vai estar sabendo sim falar português. Eu prometo a vocês, tá bom? Mas é isso, gente. O que é que você achou? Me conta aqui nos comentários se você tem vontade de ensinar português pra alguém e se sim, quem é essa pessoa? É o seu namorado? É a sua namorada? Não sei. Conta aqui pra mim que eu quero saber. Eu gosto muito de conversar com pessoas que tiveram ou estão tendo a mesma experiência que eu, né? De ensinar português, de ajudar um gringo nesse processo de português. E é isso. Espero muito que você tenha gostado. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau!